Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo da trigonometria. Então hoje a gente vai começar a falar da circunferência trigonométrica. Bom, antes de definir a circunferência trigonométrica e suas características e propriedades, a gente precisa ver algumas coisas antes. Para começar, eu vou começar falando da equação da circunferência. Tá? Então considera aqui uma circunferência no plano cartesiano de centro C, coordenadas x, c, y, c, e onde eu tenho um ponto P aqui sobre a circunferência, onde esse ponto P não é fixo, né? Ele apenas move-se sobre a circunferência, pode tomar em qualquer lugar da circunferência. Então eu tenho aqui uma circunferência de centro C e raio R, tá certo? Então são as únicas coisas que eu tenho. Bom, então a minha ideia é estabelecer uma equação em que me dê as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência. Então, observe o seguinte. Para começar, eu vou traçar uma paralela ao eixo X, passando pelo ponto C. E agora eu vou traçar uma paralela ao eixo Y, passando pelo ponto P. Bom, então é fato que esse ângulo aqui é reto, certo? E a gente tem aqui um triângulo, vou chamar esse ponto aqui de Q, um triângulo PQC, onde esse triângulo PQC é um triângulo retângulo, certo? Bem, mas aí repara comigo uma coisa. Esse segmento CQ tem a mesma medida que esse cara, certo ou não? E quanto é que mede esse segmento aqui? Se daqui até aqui é x, daqui até aqui é xc, então esse segmento vai medir x menos xc. Da mesma maneira, observa o seguinte. Observe que esse segmento PQ ele é congruente a esse cara. E quanto mede esse cara? Bom, se daqui até aqui é y, daqui até aqui é yc, então esse segmento, que é igual a esse, mede então y menos yc. Certo? Bom, ora, mas como esse triângulo é um triângulo retângulo, em todo triângulo retângulo, lembrando lá das nossas aulas de geometria plana, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, mas os catetos eu tenho, em função de x, c, y, e x, x, c e y, y, c. E a hipotenusa eu tenho, que é exatamente o raio da circunferência. Bom, então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a quem? É igual a r ao quadrado. Então, essa equação é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Certo? Então, nessa equação, o que eu tenho? Eu tenho que x, c, y, c são as coordenadas do centro, ou seja, o centro é o ponto C de coordenadas x, c, y, c, e o raio da circunferência é igual a R. Então, dados esse centro e esse raio da circunferência, nós temos que a equação de circunferência tem essa cara. Mas o que significa, né? Essa aqui é a equação de circunferência. O que significa isso? Significa que todo ponto que pertence à circunferência satisfaz essa equação. Ou seja, se eu pego um ponto, digamos, que o ponto de coordenadas 1, 2 pertence à circunferência. Então, ao substituir o x por 1 e o y por 2,
Ao resolver essa conta, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar r ao quadrado, dado as coordenadas do centro e dado um raio. Certo? Então, isso significa ser a equação da circunferência. Esse é um dos resultados que eu vou precisar usar mais para frente. Certo? Então, fixando. Dado uma circunferência de centro C de coordenadas x, y, c e raio r, a equação da circunferência ela tem essa cara. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a quem? Igual a r ao quadrado. Bom, vamos agora revisar alguns conceitos que a gente viu em razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bem, a gente viu nas nossas aulas lá no nono ano, né, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, eram 3 razões básicas, que era o seno, o cosseno e a tangente. Bom, quem era o seno? O seno é a razão do cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Tudo referente ao mesmo ângulo. Bom, então aqui, considere esse triângulo retângulo em que eu tenho os catetos de medidas B e C e hipotenusa A. E esse ângulo aqui é alfa. Perfeito? Bom, então, por essas definições, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, quem é que vai ser o nosso seno de alfa? O cateto oposto a alfa é B e a hipotenusa é A. Então, o seno de alfa ficou B sobre A. Bom, quem é que vai ser o cosseno de alfa nesse triângulo? Cosseno de alfa desse triângulo. Cateto adjacente ao lado sobre quem? Sobre a hipotenusa. Então, ficamos com C sobre A. Certo? Daqui a pouco eu falo da tangente. Bom, dessas definições tem 2 consequências. Uma delas é a seguinte, né? Então, primeira consequência. Bom, como esse triângulo é retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, correto? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que nós temos? Nós temos que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Que nesse triângulo aqui, isso me dá o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar e vou dividir todo mundo por A ao quadrado. Então, vou dividir B por A ao quadrado, C por A ao quadrado e A por A ao quadrado. Então, eu dividi dos dois lados por A ao quadrado. Então, de fato, eu não alterei a minha igualdade. Né? Então, assim, eu posso fazer isso. Né? Então, mas a questão não é se eu posso fazer isso, e sim por que eu fiz isso. Eu fiz isso por uma razão muito simples. Bom, primeiro que B ao quadrado sobre A ao quadrado é a mesma coisa que B sobre A ao quadrado. C ao quadrado sobre A ao quadrado é a mesma coisa que C sobre A ao quadrado. E A ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a quê? A ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1. Beleza? Bom, mas quem é B sobre A, né? O B sobre A é o seno de alfa. Quem é C sobre A? O C sobre A, ele é o cosseno de alfa. Então, sendo assim, o que eu tenho é o seguinte. Eu concluo, então, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, ele é igual a 1. E essa relação é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria, né? Como a gente já viu isso antes. Bom, uma segunda consequência é o seguinte. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso aqui ficou B sobre C. Bom, nada me impede
de dividir por A em cima e embaixo. Nada me impede de fazer isso, né? Dividindo por A em cima e embaixo, isso aqui permanece igual. Mas, mais uma vez, a questão não é se eu posso fazer isso, e sim por que eu fiz isso. Bom, uma razão parecida com a anterior, né? Quem é B sobre A? B sobre A é o seno alfa. Quem é C sobre A? C sobre A é o cosseno de alfa. Ou seja, então, além de você poder calcular a tangente fazendo a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente, você pode calcular a tangente fazendo a razão do seno sobre o cosseno. Certo? Então, essas duas relações, elas valem, né, para todos os ângulos agudos, né? Porque eu estou trabalhando ainda, por enquanto, no triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui, alfa, ele é um ângulo entre 0 e 90. Certo? Então, todas as relações aqui que a gente acabou de estabelecer, elas são perfeitamente válidas para esses ângulos. A ideia da circunferência trigonométrica, né, do estudo de circunferência trigonométrica, é exatamente estender esses resultados para ângulos maiores que 90, para arcos maiores que 90, 120, 150, 210, etc. Então, esse é que é o nosso foco maior, né, quando a gente for estudar agora a parte de circunferência trigonométrica. Bom, antes de definir a circunferência trigonométrica propriamente dita, eu só preciso dar mais uma definição, antes de a gente entrar na circunferência, né, propriamente dita. Certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Bem, em aulas anteriores a gente chegou a falar sobre arcos, né? Fizemos algumas definições, etc. Aprendemos a calcular a medida de um arco. Bom, e aqui, né, o que a gente vai falar agora, o que a gente vai definir agora são os arcos orientados. Bom, então eu tenho aqui, né, 3 arcos AP, né? Então, aqui, o centro está aqui, na circunferência. Então, a gente tem aqui um arco AP, né, de extremidades a IP. A partir do momento que você adota, né, uma orientação, né, você dá uma orientação para o arco, então, por exemplo, então, adotei esse sentido, né? Sentido anti-horário. Digamos que o sentido anti-horário seja positivo, que é o que costuma se convencionar. A partir do momento que você dá uma orientação para o arco, esse arco aqui, ele além de comprimento, ele passa a ter uma orientação, né? Então, esse arco AP, lendo dessa forma, é um arco orientado de A para P, né? De sentido de A para P. E aí, nesse caso, nós temos que esse A, ele é chamado de origem do arco, e o ponto P, ele é chamado de extremidade do arco. Certo? E da mesma maneira, se eu pegar o sentido contrário, esse arco aqui vai ser o quê? Vai ser o arco PA, ou seja, de P para A. Perfeito? Certo? Então, quando você dá a orientação ao arco, a gente passa a chamá-lo de arco orientado. Certo? Então, tudo isso que a gente falou na nossa aula de agora serve como base para a gente definir a circunferência trigonométrica, né, e desenvolver todo o estudo da trigonometria em cima da circunferência trigonométrica, certo? Que é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje e até lá.